Então, gente, viemos aqui no Sandra Cavalcante, viemos deixar aqui as fraldinhas para esta criança. Tá aqui dormindo, tá até roncando, né? Tá aqui, ó. Eu cobri o rostinho dele que não pode filmar a criança, cobri aqui o rostinho dele. Aqui uma criancinha especial, graças a Deus estamos aqui já há mais de 5 anos dando suporte. É um trabalho pequeno, mas temos vindo aqui, não é isso? E graças a Deus por todos que ajudam, que compartilham esta missão do bem aqui em Campina Grande, na Paraíba. No mais, divulga, compartilha. E a você, nosso muito obrigado, você que ajuda, você que tem intercedido, orado por nós, cooperado nesta missão, nosso muito obrigado. Podemos aqui chegar, deixar essas frodinhas e aqui tá ali, olha. Chega, olha só o som. O som. Chega tá um sono profundo, gente. Coisa boa. Então, divulga, compartilha. É a ONG Faz Bem Faz Bem. Evangelista Valdemir Costa, claro, aqui em Campina Grande, na Paraíba.